Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Jesus, viva Maria, mãe, rainha e irmã do Carmelo. Eu sou o Anderson Virgílio, sou admitido na comunidade São José, em Aparecida, na Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares. E hoje eu venho falar com vocês sobre o quarto mandamento, né? O quarto mandamento, ele dá início à segunda tábua dos mandamentos que o Senhor nos dá, né? Então nós temos duas tábuas. Primeira tábua são os três primeiros mandamentos que estão relacionados a Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não dizer seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. E aí os outros 7 mandamentos, eles estão na segunda tábua, né? E veja bem, ele inicia com o quarto mandamento, com a minha relação com meu pai e com a minha mãe, né? Honrar teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Olha que interessante. Então a gente inicia a primeira tábua com amar a Deus sobre todas as coisas, né? E a segunda tábua, ele inicia a amarmos os nossos pais. O pai e a mãe sobre todas as coisas. Opa! Exceto amar o meu pai e minha mãe além de Deus, né? Então, o São Paulo, ele vem falar o seguinte: filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Olha, então eu vou obedecer o meu pai no Senhor, porque o Senhor me deu a graça de, através dos meus pais, eu ter a minha vida. E eu vou amar, lembra no primeiro mandamento, tá no vídeo aí, no meu canal. Primeiro mandamento: eu vou amar o meu próximo porque eu amo a Deus. Então eu vou respeitar, eu vou honrar, eu vou amar, eu vou proteger, eu vou entender, eu vou cuidar, né? Eu vou honrar o meu pai e minha mãe. Por quê? Porque eu amo a Deus. Ok? E aí nós temos que ter cuidado, que nós estamos nos deixando de fazer uma coisa que é muito grave, que é deixar de tomar a benção dos pais. Benção pai, benção mãe. Se é o Senhor que me deu a minha vida através dos meus pais, e ele está, honrar o meu pai e minha mãe está na cabeça da segunda tábua, eu estou deixando de ser abençoado por Deus, porque eu não peço mais a bênção aos meus pais. E quando eu educo meu filho a ele não pedir e tomar a bênção a mim, eu estou deixando de dar a bênção de Deus sobre meu filho. É Deus te abençoe, não sou eu. Não é o meu pai, não é minha mãe que me abençoa. É Deus que me abençoa, né? E o interessante que esse mandamento também nos dá, ele abre para que possamos também amar as autoridades, mas as autoridades em Deus, né? Ou seja, amar o meu professor, amar o meu chefe, amar as autoridades civis, né? Respeitar as autoridades civis, respeitar o meu professor, respeitar o meu chefe, respeitar o meu pároco, respeitar o papa, respeitar o bispo, né?
E também me dá também o dever de respeitar os meus avós, respeitar os meus tios, todos aqueles que estão superior a mim. Tudo isso me dá nesse mandamento. Ele não me limita somente aos meus pais. Ele não fecha somente a honrar o meu pai, né? E aí, as autoridades civis, né? Ou seja, o quarto mandamento ordena também que honremos todos aqueles que, para nosso bem, receberam de Deus uma autoridade na sociedade. Né? Este mandamento ilumina os deveres daqueles que exercem a autoridade, bem como os daqueles que por esta são beneficiados. Ou seja, esse mandamento, ele ilumina os deveres, né, daqueles que exercem a autoridade. Né? Todo dever daquela autoridade, ela é iluminada por este mandamento. Também daqueles que são beneficiados por elas. Olha que lindo, né? A autoridade municipal, a autoridade estadual, a autoridade eclesiástica, a autoridade da igreja, os seus deveres, as suas atribuições, os seus afazeres são iluminados por este mandamento, né? Então nós que somos, em certo momento, somos uma autoridade também, nós profissionais, nós temos que entender que as nossas atitudes, elas devem ser alinhadas a Deus. Nós que somos submissos, nós temos que ter harmonia com o nosso chefe, nós temos que honrar o nosso chefe, porque as ordens dele, os deveres que ele me passa para eu cumprir, elas são iluminadas por Deus. O cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando esses preceitos são contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. Então está aí. Quando é que eu não vou cumprir? Quando eu não serei obediente ao meu chefe, até mesmo meu pai, até mesmo a minha mãe? Ou seja, quando as ordens deles, quando as atividades deles requer uma ação minha, mas essas atividades, essas ordens são ilegais. Elas são contra o Evangelho. Elas vão trazer, né, prejuízo ao bem comum, à sociedade. Então, essas ordens, elas não são alinhadas a Deus. E os deveres desse chefe, a autoridade desse chefe, a autoridade do meu pai, dos meus pais, eles perdem as autoridades de Deus. Não é a autoridade de Deus. Né? E aí nós também temos que tomar cuidado também, algumas vezes, quando nós crescemos na nossa vida profissional, temos que ter cuidado para não menosprezar os nossos pais. Aquele momento, eu cresci, eu tenho vergonha do meu pai, vergonha da minha família. Né? Existe um caso aí de um rapaz, uma historinha de um rapaz que se tornou um general, e aí ele foi comemorar, né, com o quartel, com a chefia dele lá, com as pessoas do alto escalão, né, o cargo dele. E aí deu aquela festa linda, maravilhosa, com as melhores bebidas, com as melhores comidas. E em um determinado momento chegou a mãe dele toda humilde e esperou numa sala e pediu para o subordinado:
avisar ao general que a mãe dele estava ali para dar um abraço e os parabéns. O general parou tudo o que estava fazendo, foi até a sala encontrar com a mãe dele, pegou a mãe dele, entrou para dentro da cerimônia e apresentou a toda aquela sociedade a sua mãe. E a mãe dele, possivelmente foi aplaudida, deve ter recebido grandes parabéns, ou seja, ele honrou a mãe. Uma outra história de que em uma casa, em um ambiente com 2 andares, estavam o pai e o filho. De repente começou a haver uma discussão ali. E aí, em determinado momento, o filho sai puxando o pai pela escada fora. O pai não reclama. O pai aguenta calado, ele é puxado de escada fora. E quando esse filho chega na porta da casa, com o pai na mão, o pai fala: para, eu já paguei todos os meus pecados. O que aconteceu? O pai tinha feito isso com o pai dele, com o avô do filho. Ou seja, o que muitas das vezes nós pais fazemos de mal, de ruim aos nossos pais, possivelmente os nossos filhos farão também sobre a gente. Então que nós possamos respeitar os nossos pais. Que nós possamos respeitar os nossos chefes. E que também nós, como superiores, possamos honrar os nossos pais. Honrar os nossos subordinados, porque nós só somos superiores pela vontade do Senhor. E se nós só somos filhos, é pela vontade do Senhor. E se nós só temos superiores, é pela vontade do Senhor. Amém? Eu peço a você que chegou até o fim desse vídeo junto comigo, que dê um like, que faça um comentário e que compartilhe. O compartilhamento ele é importante para mim, sim, mas é importante também para a evangelização. De repente você está pensando, eu quero evangelizar, não consigo evangelizar. Você pode evangelizar compartilhando esse vídeo. Tá bom? Então, fiquem com Deus, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.